Sejam bem-vindos ao episódio de estreia do nosso podcast Daquele Jeito, onde vamos explorar um tema que impacta diretamente a nossa qualidade de vida, cuidar da saúde e manter hábitos saudáveis. Nessa conversa inspirada, mergulharemos fundo nas razões pelas quais é essencial priorizar nosso bem-estar físico e mental, abordando dicas práticas, desafios comuns e recompensas incríveis que vêm com a adoção de um estilo de vida saudável. Junte-se a nós, enquanto desvendamos os segredos para construir rotinas administrativas, enfrentar obstáculos e celebrar as pequenas vitórias que nos motivam a seguir, daquele jeito que nos mantém no caminho da vitalidade e do equilíbrio. Então, prepare-se para se inspirar e transformar a sua abordagem em relação à saúde, porque a jornada para uma vida mais saudável começa agora. Nos meus poucos anos de experiência que eu tenho, né? Eu sou um cara jovem. Eu já tenho a liberdade. Tá bom. 52, ele Tá já bom. passou de Eu já 50. tenho a liberdade em falar que a nossa saúde, pessoal, as coisas no mundo, a gente só cuida quando a gente conhece como funciona. Perfeito. Então aqui, ó, a Boa. gente pode fazer altas analogias, mas se nós for fazer uma conversa de bar, uma conversa de bar, e você pedir para uma pessoa como que ela cuida do seu carro para não estragar, ela vai saber te dizer o básico disso, né? Vai. Agora, se você pedir como que você faz para cuidar da tua saúde para não estragar, às vezes eu tenho quase uma certeza que a grande maioria das pessoas não vão saber. Por que eu afirmo isso? Porque as pessoas não sabem como que o corpo funciona para estar vivo. Exato. E a manutenção que você faz no teu carro é basicamente a mesma manutenção que você tem que fazer na tua vida, no teu corpo e na tua saúde, né? Então, é esse o processo que a gente tem que iniciar, é primeiro fazer com que as pessoas saibam como que elas funcionam para estar vivas. Então, é interessante nós, quanto mais falar isso, quanto mais ensinar isso, quanto mais nós jogar isso aqui lá dentro da escola com os adolescentes, que vou te dizer, está extremamente preocupante. Um dado que saiu, isso pós-pandemia, que me deixou muito assustado, que a cada 5 adolescentes, 4 são sedentários, cara. Isso é assustador. 80%. E, se eu for ver no geral, pessoas adultas, a cada 4 pessoas adultas, uma são sedentária. Então nós temos que começar a trabalhar lá embaixo, lá na base, né? 25%. E aí a gente entra no conceito geral de como a ciência é importante, porque a gente vem desde o 6º ano, 7º ano e 5º ano, 9º ano, 8º ano e assim até o médio, a gente fala de como cada sistema funciona. A gente fala do sistema respiratório, a gente fala do sistema digestório, a gente fala do sistema cardiovascular. A gente fala para eles o funcionamento de cada um, mas isso não vem surtindo efeito dentro Exatamente. de um processo de ensino e aprendizagem. E isso reflete nos dados que o Renato ele nos traz. Não sabendo como seu corpo funciona, a gente acaba se desleixando do processo, porque ele funciona ao natural, né? Sim. Ele só vai travar quando a gente estiver num estado, não vou dizer grave, mas num estado que esmera muito cuidado em relação à nossa saúde. Exatamente. E quando chega nesse ponto, é um ponto complicado de você reverter muitas coisas. Sim. Mais trabalhoso. É bem mais trabalhoso. Mais trabalhoso. É a mesma... Vocês notam, né? Eu era um cara que eu era sedentário. Exatamente. Você é um belo exemplo E para agora isso, dá né, pra Dani? ver no meu porte físico, né? Como eu tô malhado, sarado Ai. e bonito. Cadê a regata, Dani? Deixei lá na academia. Até vou fazer um merchandise hoje, a Life Gym, né? E é o meu personal lá, o Gabriel Zimmermann, que me atendem muito bem lá. E eu tô ficando sarado, né, cara? Tô Ai. ficando bonito, eu né, só queria cara? conversar 2 minutos com esse cara. Dois, pra dois, ver dois. o quão isso é. Cara, Mas assim, o Daniel é modesto, potencial. né? Ele é modesto. a Muito, gente brinca muito. aqui que é pra ficar um papo um pouco mais descontraído e pra quem tá em casa entender que por muito tempo também eu dei várias desculpas da falta de tempo, até que eu compreendi e senti na pele qual eram os malefícios que a minha vida sedentária estava me causando. A falta de sono, a falta de mobilidade, o não poder praticar uma atividade física com excelência, sempre
com uma série de contusões, a falta de massa muscular, a falta de sustentabilidade para jogar bola, que eu jogo muito bem também. Então, Aquela que... esse tipo de coisa me fez buscar, então, né? Me fez buscar Deixa ele ser feliz. a atividade física e, mais do que isso, o exemplo da minha esposa. Um beijo pra Rose, que amo ela. Nossa, ele veio Que inspirado ela hoje, faz cara. dieta Hoje ele há tá. muito tempo e ela cuida da sua saúde de forma plena. Hoje ele E a gente entende que o exemplo dela também motiva para que a gente busque. Mas agora eu vou dar a palavra pro professor Hoje ele Renato, tá já que eu falei demais agora, então. né? O Dani tá modesto hoje, Não, tá mas muito Dani, o que modesto. você falou tem toda a razão. E quando você tocou no assunto da Rose, sim, a gente se motiva por exemplos, né? Perfeito. Isso e é o bom da vida é a gente ser um exemplo positivo. E nós, como educadores, temos que ser. Mas assim, ó, a gente fala de saúde e às vezes isso é um bicho muito grande, mas não é. Tu entende? Quando a gente busca saúde, eu costumo falar para os meus alunos e para os meus alunos de personal também, e principalmente nos meus alunos da escola, que como eu faço a pergunta, o que a gente precisa para ter saúde, né? A maioria não sabe responder. Aí a gente começa a trabalhar mais em cima, é muito simples, é a pirâmide da vida, né? Para você ter saúde hoje, você tá à base da tua pirâmide de alimentação. Perfeito. Tá? Que até a gente vai... Hoje eu fechei, já falo, vou lá, fechei com a nossa nutricionista, ela vai vir aqui. Opa, teremos uma entrevistada Uma na área da entrevistada. Não vou dizer nutrição, quem então. é, porque Deixa como surpresa. surpresa, né? Deixa pro Então, dia. a base dessa pirâmide é sim a alimentação. Aí depois, no meio da pirâmide, ela vem o exercício físico, que esse está sendo também um monstro dentro da sociedade, né? E a parte de cima da pirâmide, o topo da pirâmide, é o nosso descanso. E aí que tá o grande detalhe, pessoal, que eu me preocupo bastante, é que essa pirâmide ela está invertida. Hoje as pessoas, por estar numa vida corrida, e às vezes não é tão corrida assim, mas é estressante, e principalmente a gente pode ver que esses dados que a gente tem, que a gente vai passar aí mais pra frente, eles vêm aumentando muito por culpa, sim, da pandemia. Sabe? Então, a pandemia com as crianças e adolescentes, ela se assentou muito em cima deles, porque eles, de uma hora para outra, eles ficaram ali 2 anos sem poder sair de casa. Acomodou demais. Sabe? Né? Isso. Então, isso aí fez com que essa base, essa pirâmide inverta. E hoje, se nós conversar principalmente com os nossos adolescentes, eles estão sempre cansados. Então, o descanso está lá embaixo. Eles não se preocupam, porque quando a gente bota que o nosso corpo, a nossa saúde não está em primeiro plano, tá? A gente faz tudo errado. E aí você vem o efeito cascata. Quando você não dá valor ao seu corpo e à sua saúde, você vai se alimentar mal e você vai ser uma pessoa altamente sedentária. Sabe? Então, a gente tem que primeiro, eu quero mudar a minha vida, eu preciso colocar uma pirâmide, alimentação, exercício físico, e o descanso lá é 10% do teu resultado. Então vamos, Renato, dar uma organizada para quem está em casa nos ouvindo, para que fique a dica. O que tu indica, então, é que as pessoas iniciem pelo processo de rever aquilo que estão comendo. Exatamente. Esse é o processo. Tá. E eu vou te perguntar, então, de uma forma branda ou de uma forma mais radical? O que tu sugere para que a pessoa ela consiga se adaptar a uma dieta? Primeiro, você tem que perceber, né? Tem que perceber que você não está sendo um bom exemplo para si próprio. Perfeito, tá? top. Porque não adianta eu querer ser exemplo para os outros se eu não sou um exemplo para mim. Eu costumo, quando eu dou aula para pessoas mais adultas, que eu faço uma pergunta, Dani, e essa pergunta, assim, até me assusta. Eu pergunto o que você tem de mais importante dentro da tua casa. Eu sei que vocês pensaram agora. Sim, correto. Tá? Os filhos, né? Sim. Com certeza. Sim. E essa resposta, ela vem quase que unânime. Meu filho, minha filha, pá. Aí eu jogo outra pergunta em cima dessa pergunta. E se o teu filho pedir pra você jogar futebol na rua e você falar que você está cansado, você está sendo coerente com a tua resposta?
Agora, se você colocar e dizer assim, ó, o que eu tenho de mais importante dentro da minha casa sou eu, e eu preciso cuidar para mim aproveitar o algo mais importante que eu tenho na minha casa, que é os meus filhos. Então isso é uma coisa bem... Impactante, né? Uhum. Porque se a minha filha chegar pra mim e falar, pai, vamos jogar vôlei, e eu falar que eu tô cansado, eu tô sendo incoerente, porque é óbvio que se eu tô chegando no final do meu turno de trabalho e eu não tenho condições físicas para poder aproveitar a melhor parte da minha vida, do meu dia, que sim é a minha família, a minha esposa e a minha filha, é sinal que algo de errado já está acontecendo. É sinal que o teu sedentarismo, a tua falta de saúde física, mental, está muito acentuada. No comportamento, né? Tu entende? Então, tu tem que ligar um alerta. Mas na tua pergunta, cara, você tem que começar a ver os teus erros e aos poucos ir melhorando. E a base disso é você entrar numa alimentação mais regrada e a atividade física. Isso vai fazer com que você vai acertando as outras coisas. Porque se você não tem um processo bem definido, você não vai comer de forma correta. Porque, que nem eu gosto de falar, você come de forma a rodo. O que é comer a rodo? Come o que tem na mesa. Mas você não sabe o que tem de nutrientes. Perfeito. Você não sabe o que aquilo vai fazer mal. Eu dou um exemplo muito clássico para os meus alunos. O que é mais fácil? Acordar 10 minutos, cozinhar 3 ovos e uma banana e uma xícara de café preto sem açúcar? Ou eu sair de casa, dormir 10 minutos a mais e passar no bar do lado e comprar um café e um pastel frito? É mais fácil dormir os 10 minutos e comprar o pastel frito. Fora Tu que entende? Mas Mas nem daí... sempre o que é mais fácil é o que vai te fazer bem, né? Exatamente. Aí a pergunta vem. Porque daí uma coisa que me irrita muito é eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Essas são Sabe? essas são as melhores desculpas É uma que elas me são irrita dadas sempre. muito. Então, aí você vem dizer, professor, mas comer bem, e isso a nossa nutricionista vai esmiuçar para nós, comer bem é caro, não é? É mais barato do que comer alimentos ultraprocessados e o custo de você fazer a tua própria alimentação em casa, Exatamente. além de a qualidade dela ser muito superior, é muito mais baixo. Só que aí veio a tal coisa, né, Dani? Na vida O que corrida. o que eu quero comer não é o que me faz bem. É o que é gostoso. É o que é saboroso. É isso aí. É o burger? Porque É o comer burger, um né? café, É o tomar um burger. cafezinho sem açúcar é ruim, né? Até tu se acostumar. Mas eu vou te dizer, Não, peraí. Como Como assim assim se café acostumar? sem açúcar é ruim? Hoje, Até tu se acostumar. hoje eu digo que o café com açúcar é ruim. Eu não consigo tomar mais o Café café com açúcar é açúcar. E imbebível. outra coisa, eu estou subindo o meu nível de café agora. Não é mais qualquer café que me apetece no gosto. Exatamente. Isso aí é processo. É o treinar as minhas ideias e as minhas vivências sobre sabor. Exatamente. O que eu É isso vivi. aí. Dani, isso aí é... Nossa, por isso que eu gosto desse bate-papo. Porque isso é a prova que tudo na vida existe um processo. É treinamento, é hábito, Tu né? entende? É processo. Processo. Eu me lembro muito bem, eu não sei quantos anos atrás, que eu comecei a tomar um café sem açúcar. Horrível. Hoje, pra mim, horrível é tomar um café com açúcar. Com açúcar. Por quê? Perfeito. Porque eu acostumei o meu paladar, o processo veio. Eu vim me acostumando com aquele gosto, aquele sabor. Hoje, quando eu coloco a xícara na boca, o meu cérebro já sabe que eu tô colocando o café e ele já espera o sabor do café. Quando eu coloco com açúcar, tu sente o gosto do açúcar e não do café. Isso é processo. As pessoas têm que estar preparadas. E é a mesma coisa, o processo para tu deixar de ser sedentário. No início é ruim. No início dói. No início é desgastante. No início você quer ficar dormindo. Mal-humorado. Só que existe esse processo. Depois que você passa o processo, que o teu corpo entende que você deixou de ser uma pessoa sedentária e começou a ser uma pessoa ativa fisicamente, aquele vai ser o processo novo na tua vida, né? Daí Natural. inverte, né? Daí, Exatamente. se caso você não for, teu Olha, corpo, ele vai pedir, né? Eu tenho um dado bem Exatamente. interessante. Olha só, para se manter saudável, 20% é o ambiente, 20% é a tua genética, 10% é a tecnologia médica e 50% são seus hábitos de vida.
É um dado legal, né? É um dado Ou seja, sozinho. interessantíssimo até de se levar para uma aula de matemática, né? Óbvio. Sozinho você consegue, teoricamente, né? Meio que sozinho, com um pouquinho de hábito, um pouquinho de orientação, já fazer uma grande Não precisa ser mudança, 100%. né? Uma grande Não, mudança. não, de mas 100%. assim, ó. Por isso que eu tô Você- falando, desse É. 50, né? Já consegue a metade. Com 50% você já consegue. Claro que às vezes você não controla o ambiente ao qual você Mas vive, aí você que vai eu ter vou entrar. conviver. Você é. Desculpa, quer terminar? Pode terminar. Não. É, eu tô mitidão hoje. Eu vi hoje tu tá um Assim, gato. ó. tá de O governo. Não, ambiente. Ele tá. Hoje O ele tá que ambiente tá, né? Daí era eu. É algo assim que eu já tá bem claro na minha vida. Me desculpa a sinceridade se eu for ofender aí, pessoal que tá me escutando. Te dou um Você murro na é. cara, tranquilo. Conforme o teu ambiente e as pessoas que estão ao seu redor. Vamos melhorar então. Você atrai as pessoas que têm a mesma energia do que você. Exatamente, no é isso aí. Mas ambiente. se você, vamos supor, se você, o Daniel tá fitness, bombadão, fortão, mas a partir, porque ele começou a andar comigo, Uhum. tá? Então, porque eu fui um ambiente bom pra ele. Pessoal, Tá. vamos encerrar aqui. Agora eu tô indo embora. vamos Não, lá. um Acabou começa mentindo no começo, o podcast. outro agora no meio. Eu faço o quê Tu da minha mente no fim, vida cara. aqui agora? Tu mente no Vou ter fim. que me preparar nós pro vamos- final nós aqui vamos- agora. Vou Ei. preparar o final. O Nilo, ele tá andando com pessoas boas, ele Tá, vai tá. virar Ele vai, uma ele pessoa vai. com excelência igual eu Ele e tu, vai, Dani. ele vai. Mas e onde é que eu não sou? Não, com Me excelência. preocupei Com excelência, você agora. vai processo. Física. Lembra que eu Saúde, falei, saúde, ó, saúde. processo. Mas assim, ó, Esculacharam agora. Dani, se você pegar, Pelo Renato, não foi por mim. se meu. você pegar Depois hoje dá uns tapas nele. e começar a andar com 5, 6 amigos de coração, que são extremamente sedentários, fumantes, o churrascão, bebida, cervejada, alegria, o ha-ha-ha, hu-hu-hu. Daí você vai pra academia, daí eles vão dizer assim, sai daí, meu, para de perder tempo na tua vida. Eu sofro muito isso. Quando eu boto minha roupinha sexy de bicicleta, os meninos Que visão. e os amigos falam, o que tu vai colocar essa roupinha aí e tal? Só que eu não me deixo abater. Mas se você tá naquele meio e você fica escutando, vai chegar um ponto, de repente, que, tu vai pra academia, vamos fazer um churrasco. Tu já vai deixar dele na academia e vai pro churrasco. Amanhã eu vou pra academia, vamos sair tomar uma cerveja. Vamos sair tomar uma cerveja. Porque eu acredito muito, cara, que se você não ficar bem, e é o problema dos adolescentes e crianças hoje, que pra ser aceito dentro de uma sociedade, você tem que ser como é o seu grupo que tu Como anda. é a maioria que você Tu vive. entende? Então a maioria vence a minoria. E eu acredito que hoje os problemas que estão acontecendo fora do problema de saúde dentro da adolescência, de cair em vidas erradas, às vezes é muito pelo exemplo do meio que ela tá andando. E se for ver um detalhe, hoje adolescentes de 14, 15 anos estão fumando vape a full. Mas é bonito fazer isso. Daí eles vão numa festinha, eu vi já no aniversário de 15 anos, o piá pegando o vape achando que é bonito fazer isso. Mas daí a menina lá, que quer entrar dentro daquele grupo, ela vai começar a usar. Por isso que nós temos que trabalhar em cima disso. O meio que você anda, cara. O ambiente A que bolha você social está. que você tá Renato, inserido, né? Assim, a gente sabe que os anos de maturidade, eles nos proporcionam certas vantagens, né? Eu tenho um exemplo já que é positivo. Eu toda quinta-feira jogo bola com os meus amigos há 5 anos e toda quinta-feira eles fazem o seu churrasco e bebem a sua cerveja. Uhum. Eles não me cobram pra ficar. Eles sabem que eu não fico. Então eles não me cobram, eles sabem que eu vou lá, jogo bola, brinco lá com eles, divirto, dou show, faço gol e depois eu saio de lá. E vai E são raros os casos que me falam assim, pô, Dani, hoje não vai ficar pra tomar uma? Cara, eles não me cobram, porque eu criei o hábito do que eu vou lá, jogo bola, eu bebo água, fico lá um pouco lá com eles, depois eu me retiro. Então, a gente entende que o ambiente influencia sim, mas a tomada da decisão de ficar lá ou não, ela precisa ser Exatamente. Mas é que Isso você, aí. no início da nossa conversa, você falou Ela que precisa você ser tem tua. um exemplo. tua. Ah, isso eu tenho. Tu me entende? Então, esse é o teu ambiente que você tá vivendo. Mas eu demorei... Agora eu vou confessar, então. Eu demorei... A Vamos Rose já continuar que faz ele vai. dieta, já Vamos fazem que ele vai. 4 Vamos anos. que ele vai.
ou mais. Eu tenho uma pergunta depois pra ele. E eu demorei, cara, fazem uns 6 meses, olha, mesmo ela com esse exemplo que ela sempre teve, de não entender o processo. E mesmo dando aula de ciências, de não entender da importância. Até porque sempre usava como desculpa que eu tinha uma vida corrida, que eu sou professor e que eu tô sempre trabalhando. A gente sabe que mas não é pra tanto assim. Não é pra tanto. E eu demorei um tempo inteiro para mim entender isso, mas isso é o que eu digo, são benefícios da maturidade e da dor nas pernas. Depois que doeu as pernas, daí eu fui lá buscar, ou aprende no amor ou aprende na dor, essa né? frase é linda, né? Então, Exato. o que eu quero dizer é que a decisão de caminhar para um destino, ela é tua. E ponto. É ponto. Se você quer estar naquele meio, você vai estar naquele meio. Se você quer ficar naquele meio que você gosta e você não quer fazer as coisas daquele meio, se a maturidade te permite não fazer, não vai. Mas, É Dani, isso aí. eu volto à pergunta. Isso Breno. se chama um processo. Isso é um processo, é Tu um entende? hábito. É um hábito. É um As hábito, pessoas porque se entendem. você não desse a oportunidade... Olha o termo que eu vou usar. E é o que eu falo pros meus alunos. Se você não dá a oportunidade do teu corpo entender e começar a te mostrar as mudanças que você vai ter com aquilo, você nunca vai mudar o teu hábito. Sim. Porque você vai estar... eu falo, vai estar o capetinha aqui dizendo, volta pra cerveja, volta pro churrasco. Mas você tem que escutar o Deusinho que tá dizendo, cara, tu tá com dor nas pernas, muda teu hábito. Quando você vem esse processo, que isso é muito relativo. Tem estudos que falam que vem de 3 a 4 meses, tem estudos que falam que 20 dias você já se adapta. Eu acho que não. Não, acho que depende Eu acho que muito... não. Tu entende? Pela experiência que eu tenho, assim, de pessoas altamente sedentárias, para elas entenderem que aquilo faz parte do dia a dia delas, por mais que elas não queiram fazer, mas elas sabem que elas precisam fazer, demora de 3 a 4 meses, Demora sim. Não é Sabe? 20 Então- dias, não é aquelas técnicas dos 21 dias que você faz a mesma coisa e vira um hábito, desculpa aos gurus que as fazem ditas isso e não não ditas existe. pelas redes. Não Isso é não regra. existe. Você, na verdade, você tem que criar um hábito que tem que passar de mês. Ou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Pra isso você aí. conseguir. Mas, Renato, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Ai, quando o Nilo vem, ele vem com o número, cara. Não, sem número, bem de boa. Tem número ali, mas bem suave, tá? Qual é a importância do sono nisso tudo aí, cara? Ah, isso é importante. Quantas horas? Aquela Viu? história de 8 horas de sono. Enfim. Eu só vou, Nilo, acho que vamos deixar um pouquinho mais. A gente tá lá no alimento, né? E vamos pra Isso. próxima etapa. Isso. E daí isso. depois, Pode ser, lá pro pode ser, final, pode na ser. última, que é o descanso, a gente volta com essa Essa pergunta do isso sono. é importante. Pode Isso Então é nós importante. encerramos o nosso assunto sobre alimentação, Tá, então eu tô indo embora. dizendo que as pessoas Eu tô com medo do Nilo. elas devem sim ter uma alimentação. Eu sempre tenho uma ideia de que o alimento deve ser visto como um combustível e não só algo prazeroso. Olha o que eu tô dizendo, não é que a gente tem que comer só o que é ruim. Às vezes, sim, a gente tem que ter aquele sabor que nos dá certo prazer no comer, mas ele tem que ser visto Mas como às vezes, combustível Mas pro daí nosso corpo, aí eu vou né? perguntar, onde é que proteína e verdura, né? Como um geral é ruim? Não é ruim. Pela diversidade mas que se tem. Ah, proteína entendeu? é bom. Ah, mas vocês na entenderam? verdade, Pô, proteína uma e pizza, verdura. né, cara? Mas, Dani, o que hambúrguer, que- tu Mas eu sabe falei que tem a proteína e sua verdura, eu não saborização, falei né? carboidrato Tá, aqui, hein? tá. Ó, frisa bem o que eu Vamos lá. Mas falei. se você for... Tranquilo. Ó, tá, então o que eu tenho que mudar? Essa pergunta eu escuto muito. Mas, professor, então o que eu tenho que fazer pra mim mudar a minha Isso. alimentação? Isso aí. Assim, ó. Primeiro, você tem que tirar as coisas boas, entre aspas, da tua vida. Tirar não, porque eu sou da premissa, e a nossa nutricionista também pensa igual eu, que se você tirar 100% Forma de tudo, radical não funciona. é a melhor fase, a melhor coisa pra você fracassar. Isso aí. Tu entende? Perfeito. Não tem. Mas assim, ó, o que você precisa diminuir? Eu gosto de falar os inhos da vida. O que é inhos da vida? Salgadinho, bolachinha, balinha. Isso tem que Sai dos tem que alimentos processados. diminuir. Tem que diminuir. Por quê? Porque todo o alimento, a pizza que ele falou, o X, é bom? Sim, Muito bom. é bom. Uma cerveja, ontem eu vi um dado Tá, tu que me para que deu eu não uma jantei, tristeza, porra. assim, ó. Eu gosto de tomar minha cerveja, mas se você pedalar 1 hora, tu gasta em torno, depende da intensidade, de 600 calorias com 4 copos de
cerveja Tu você já fez a tua recolocou. Quantos quilômetros tem que pedalar pra tomar 4 copos? 1 hora de bicicleta, dependendo da intensidade, tu consegue fazer um gasto de 600 calorias. Deixa eu fazer uns- daí me quebrou. Vou começar a fazer uns Me cálculos quebrou. aqui, deixa pra mim. Depois. Mas, assim, ó, o que você tem que tirar? Infelizmente, as coisas boas, que é a gordura, a fritura e o açúcar. Tem dados que dizem que o açúcar hoje ele é considerado como o terceiro vício. Ele é uma droga, sim. Ele uma é droga, considerado como o terceiro vício lícito no mundo, né? As O pessoas, tabagismo, é o álcool e o sim. E o açúcar. açúcar. E realmente eu sei, porque quando eu tô no meu estresse da vida, um chocolatinho pra mim é que nem eu fumar um cigarro. Não sei como é que é fumar um cigarro, mas nunca fumei. Também não. Não, quer dizer, fumei uma vez no Festin Rossing. Não, eu sou jovem, eu nunca fui no Festin Rossing. E aí, Vocês não o lembram? que é isso? Não, é um gurizinho mesmo. Mas assim, ó, nós tirando o açúcar, a gordura gordura em si. e a fritura, pessoal, eu acho que já é um grande passo. É um grande passo. Eu tenho problema com o açúcar há muito tempo, né? Porque É, sou um eu doce, vi né? hoje no intervalo uma Porque eu caixa sou de um bombom doce, pra né? nós, cara. Porque eu sou um doce, mas Renato, então a dica final é, primeiro, alimentem-se bem, tenham a comida como um combustível, que é o que o Renato trouxe para nós, e vão fazendo a troca de hábitos aos poucos, né? Não Isso. façam trocas de hábitos radicais, e o Renato vai entrar na segunda parte da pirâmide, que estamos todos com muita... Nós vamos Acho entrar que na parte do... curiosidade. Essa parte da pirâmide é uma... que a gente pode denominar de sedentarismo, né? Que é a atividade física. Isso, atividade física. Mas nós essa vamos aí é conversar legal, em cara. cima da parte ruim disso, infelizmente, por nós estar trabalhando junto com os jovens, crianças, adolescentes, adultos. O sedentarismo é algo preocupante e cada vez está preocupando mais, né? Mas antes eu gostaria que tu explicasse alguns termos que daqui a pouco você vai falar de massa magra, de massa basal, não sei se é isso. Acho que os termos técnicos agora, eles vêm bem. Esse vai vindo Vai? aos poucos. Vai? Vindo aos Vai? poucos. Vai, Então vai. tá. Vocês vão me perguntando, mas vamos... Beleza. O que nós temos que... Primeiro, como eu falei no início, vamos começar pelo começo. Tá? O que é o sedentarismo, pessoal? O sedentarismo é a inatividade das pessoas, inatividade física. Tá, e Nós o que temos é alguns uma graus- inatividade física? Temos alguns graus de sedentarismo, né? Que tem o sedentarismo da pessoa que não faz nada, nem... Que é o grau 4 do sedentarismo, que é aquele grau que a pessoa praticamente ela fica deitada e sentada, não sai de casa. Aí depois tem o grau 3, que é aquela pessoa que faz alguma coisinha, que sai de cima da cama, que caminha um pouquinho, mas é algo que desculpa, o termo é ridículo também, né? Aí o grau 2 é aquela pessoa... O grau 2 de sedentarismo é aquela pessoa que vai no mercado, que trabalha, que caminha, Sobe escada. que fica em pé. E o sedentarismo grau 1, que é aquele grau mais que é o que sobe escada, que trabalha, não trabalha em pé, que trabalha, de repente, um vigilante que tá caminhando dentro da sua empresa. Ele é considerado... mas ele vem pra mim. Professor, mas eu subo escada. Professor, mas eu caminho o dia todo. Professor, eu fico na empresa em pé, no trabalho de manual ali. Chega, e aí eu tô em casa, tu quer que eu saia fazer uma caminhada? Sim, ele é sedentário, porque existe uma diferença muito grande do exercício físico e da atividade física. Tá? Então, o exercício físico é aquele momento que você tira para que tenha algum tipo de melhora orgânica dentro do teu corpo. Onde você tira 1 hora para fazer com que aquilo seja um processo. Que você melhore a tua massa muscular, que você melhore o teu metabolismo, que você melhore o teu sono. Então, é aquele tempo que você vai tirar. Mas o que eu faço? Você vai correr, você vai caminhar de forma interrupta, você vai para academia, você vai praticar o ciclismo, luta, dança, futsal, desde que seja mais vezes na semana, não é aquela só da quinta-feira. Só da quinta-feira? Tu entende? Então, você tem que pegar e fazer com que seja algo que melhore a tua capacidade orgânica, qualquer que seja. E a atividade física é qualquer atividade. Onde tem um movimento, existe um gasto Um gasto calórico. Perfeito. Existindo gasto calórico, existe
vida, tu tá gastando o teu metabolismo, está trabalhando. Se eu varrer uma casa, tô fazendo um exercício, porque aquilo tá gerando algo no meu corpo, mas não é o suficiente. Se eu trabalho, nós dando aula o dia todo em pé, não precisaria fazer exercício. Mas não, aquilo lá é uma atividade. Porque aquilo não gera uma grande mudança orgânica no teu corpo. Você não vai ganhar massa muscular, você não vai ganhar resistência. Você não vai aumentar o teu metabolismo em cima daquilo. Então é uma diferença muito grande que as pessoas têm que entender. Ah, professor, mas eu chego em casa muito cansado. Bingo! Esse é o problema do sedentarismo. Vamos usar um exemplo, claro que não é, né? Vamos dizer que o professor Nilo, ele é um sedentário grau 2. Ele quer te ferrar. Não que Tudo ele certo. o seja, que fique bem dito dentro do microfone. Acho bom. Se o Renato Até hoje, porque ia como dar um 3 amigo... ou 4, né? Se você vai investigar direito aí. Se Não o é não, Renato Nilo, não é não. hoje, como amigo e como profissional da educação, ele fosse fazer um indicativo de exercício, não pro Nilo, mas pros vários ouvintes que Pros estão vários em casa, Nilos. que se identificaram com esse sedentarismo, grau 1, 2, eu acho que do 4 ou 3... 3 e 4 é muito 4 difícil. é muito difícil. É se odiar demais. Mas grau 1 ou 2, o que o professor Renato hoje indicaria como uma atividade de início com um tempo específico Bom, diário? Era uma Boa pergunta, que eu boa ia fazer. pergunta. Assim, ó. Como que eu vou começar? Qual o tempo que eu vou começar? Primeiro começa, Isso aí. tá? Porque eu vou começar segunda-feira, é um hábito da gente. É um clichê hábito, que não- é um hábito horrível. Amanhã Sabe? eu começo. Amanhã, Então, ainda mais assim, ó, segunda. Tempo. Para você deixar de sedentário, hoje a Organização Mundial da Saúde fala que você precisa fazer de 150 minutos a 300 minutos semanais. Mata conta aí, matemático. 25 minutos por dia seria suficiente pra entrar nesse Ok. meio tempo aí. 150 Matemática é minutos. outro nível, né, cara? Por dia. De Eu forma, tô contando ó, sábado e 150 domingo, Alguém quer tá? água aí? Obrigado. Pessoal, eu quero. A gente não é 150 patrocinado minutos. pela Água da Pedra, mas a gente Como é que toma foi Água da assim, ó? Pedra ainda aqui. 150 minutos de forma mais intensa, 300 minutos de forma mais moderada. Já mudou Não. 45 aí. Beleza. Mas se você tiver... isso, se você falar, Renato, 25 minutos, como tu fez a conta lá. 25 minutos é suficiente? Eu vou dizer que não. Mas pra iniciar, Renato, Para iniciar, sim. Sim. Ok. eu acho que a gente tem que começar do básico Beleza. ali. Pra eu iniciar, sempre meu. falo. Vem Eu comecei nivelar até lá ter embaixo. comecei ontem uma assessoria com uma menina de Tapejara. Tapejara que vai É, aprender. internacional, esse é nosso Tapejara. amigo, né? Isso, Tapejara. Intermunicipal. melhor. Ela é uma menina que. Ela é uma menina que. Ele foi para o país chamado Tapejara. Intermunicipal. Eu acho que é intermunicipal. Vai lá. Ela me fez essa somos pergunta. intermunicipais, né? Afinal de contas. Ela me fez essa pergunta porque ela queria saber, porque ela veio de uma fratura de braço, uma cirurgia de braço, uma fratura de ombro, que ela caiu. E aí ela pediu o tempo. Eu falei assim, ó, primeiro eu falo, vamos começar. E esse tempo de 25 a 30 minutos é um tempo para iniciante mesmo, sabe? Mas o que eu indicaria? 35 a 45 minutos de uma intensidade não muito moderada já é um tempo muito bom. É um tempo muito bom. E você tem que fazer um trabalho combinado. Por quê? Aí vai para as meninas e mulheres que estão me escutando. Parem de querer resultado fazendo só trabalho aeróbico, corrida, caminhada, esteira, dança. Não, tem que ser combinado, pessoal. Você tem que fazer o trabalho anaeróbico junto com o trabalho aeróbico. Isso sim vai te dar resultado. Resumindo, eu preciso fazer a atividade aeróbica e preciso fazer um reforço muscular. Exatamente. Porque hoje, eu quero perder peso, quero ficar magrinho, aí eu vou lá e corro 1 hora. Não. Isso dá assunto para nós passar aqui. Dias. Dias. Então, o que eu quero que vocês façam? Faz o trabalho combinado, porque você trabalhando a parte muscular, aumentando o tônus muscular, vai aumentar o teu metabolismo, vai gastar mais. Vai vir esse assunto ainda futuramente, a gente vai ter que conversar, porque é bem interessante. Isso aí vamos Então, deixar para Então, pessoal, nossa nutricionista. exatamente, boa. Então Vamos você tem que anotando trabalhar aí. em cima desse tempo, Dani, como tu fez a pergunta. Mas, dependendo o tempo que você tem, 1 hora
é um tempo ideal. Ideal, dependendo da tua atividade, né? Dependendo do que você quer. Independendo aonde você quer chegar. Quantas vezes por semana? Sabe? 3 a 4 vezes por semana. Dependendo também. Eu aconselho fazer 5 vezes por semana, 35 a 45 minutos. Alternada. Ah, mas eu não tenho esse tempo. Ah, daí eu vou ter que começar a usar minha psicologia cruel, né? Veio o monstro. Tira o monstro dentro de ti agora, vai. Porra, cara, você não tem o tempo de cuidar Da tua saúde. do que você tem de mais importante. Tá? Ó, bota aí, Alexandre, Porque assim, bota um ó, pi aí, porque ele falou palavrão, cara. 24 Tapa a horas boca do você homem. tem no teu dia. E se você não conseguir tirar 35 a 45 minutos de 24 horas do teu dia, é que algo está errado. É sinal que você não está valendo tanto assim para você mesmo. Você se olha toda manhã no espelho. E olha, quem tem que cuidar daquela pessoa do espelho é você. Nossa. Então você tem que arrumar esse tempo. Você precisa. Hoje, eu não tive tempo. Eu não almocei. Eu vim com aquela minha velha amorzinho da minha vida, deixa meu pratinho pronto lá no micro-ondas. Eu trabalhei ao meio-dia, saí do meu trabalho, 12:30, 12:25, eu tava já prontinho, bonitinho, com a minha roupinha sexy, saindo treinar. Sai, visão. Entende? Treinei. Meu horário de trabalho era às 2:30, treinei até às 2. Cheguei em casa em 30 minutos, tomei banho, almocei e saí. E foi pra tua atividade. Ó, e tô até agora, tu entende? Agora são quase 8 horas da noite e eu tô aqui, feliz da vida, lindo, maravilhoso. Agora, se eu tivesse ficado dormindo em casa, como é que eu ia sair pra trabalhar? Preguiçoso, galera. Verdade. Preguiçoso. Se você perder o teu tempo de vida dormindo, você vai sair mal. Ah, então, bora pra cima, sedentarismo mata. E agora? É isso aí. Na verdade, me fez pensar muito, né, do que o professor Renato conversou aqui conosco e da parte matemática do Nilo ali, que ele fez os cálculos todos de forma muito perfeita dos minutos diários. Nem tanto E assim. o que o Renato, eu acho que ele nos traz e que eu entendo é que você tem que começar. Se for 10, 15, 20 minutos por dia, você começa que você vai criar o hábito e você vai Inicia aumentando o esse processo. tempo de caminhada, né? Inicia ou esse tempo o processo. de caminhada ou esse tempo de corrida. E uma coisa que eu achei interessantíssima que ele disse, né? Tem que fazer atividade combinada e isso é uma coisa que não se vende muito. As Exatamente. pessoas, elas não entendem que o reforço do teu tônus muscular é importantíssimo dentro do processo, até para tu evitar uma contusão, se caso você vai fazer uma atividade de corrida ou algo que seja mais aeróbico, evita Exatamente. que você se machuque. Mas se for nós conversar de forma bem rápida, assim, ó, o que gasta mais, o que você consegue no processo para emagrecer, por exemplo, mais rápido, é o trabalho aeróbico ou anaeróbico? O anaeróbico. Por incrível que pareça, isso me assustou. Entende? Agora. Eu achei que era o aeróbico na minha Porque ignorância. você vai fazer com que a tua máquina humana gaste mais combustível mesmo estando durante o parado. teu dia. Vamos dar um exemplo básico, adoro analogia. Se você tiver um carro dentro da garagem 1.0 ligado no ponto morto e ao lado uma Amarok V6, sei lá eu que motor tem aquele trem. V6? Acabou de falar. É verdade, V6, bocó. Uma Amarok V6, é que eu entendo muito de carro, né? Ligado ao lado, em ponto morto, qual dos dois automóveis gasta mais gasolina? É a Amarok, mas o que anda mais é o motor 1.0, 1K, né? O K anda mais, né, cara? O K é bucha, né? Amarok, os Olha a dois em inveja. ponto morto, vai gastar mais gasolina. Por quê? Porque o motor funciona com mais potência. Perfeito, dei a resposta. Quem Deu. vai gastar mais calorias durante um dia todo? Uma pessoa que tem mais tônus e volume muscular ou uma pessoa que não tem tônus e volume muscular? Desculpa, eu vou trocar a Amarok agora, só pra te responder. Agora eu me senti uma Hilux, né? Porque é uma máquina, né, cara? Eu queimo combustível direto, né, cara? Mas, brincando, claro que isso, Renato, foi uma fala tua, assim, que ela cai muito bem dentro de um sistema atual, né? Porque foi vendido que para você perder
peso, você precisa fazer uma atividade E isso é algo aeróbica. retrógrado, né? Muitos anos, né? Algo que vinha de muitos anos. Muitos anos. Quando eu iniciei a minha vida acadêmica ali, que eu comecei a trabalhar mais na área de parte de musculação, eu vou contar um fato bem que me aconteceu. Um aluno veio de outra academia e ele falou que eu trabalhei com ele, fiz o treino e daí fui alongar. Ele, meu Deus, pulou léguas, né? Que disse que, meu Deus, que não poderia alongar. Porque... Só uma pausa. Uma dúvida minha. Alongar faz com que o teu resultado de ganho de massa durante uma atividade de musculação seja prejudicado ou não? Aumenta. Pois é, eu sempre tive a ideia que alongou, perdeu. Exatamente. Quando ele me falou isso, vamos botar... Ai, meu Deus, eu acho que uns 17, 18 anos atrás. Aquela época já era atrasada. Minha idade. Tu entende? Nossa, hein? Ô, idade, velho. Aquela época tu já era pegou atrasada. chama, hein, Nilo? Mas Existem vai lá, estudos, Dani, que Interior, se né, você meu? Que nem alongar... Kombi. Nem Kombi. O que acontece na musculação? Musculação é uma agressão ao nosso músculo. Você está agredindo ele. Vai formar inflamações ali. E dentro disso vai fazer com que aumente essas fibras musculares. Se você alongar, o que vai fazer? Pode ajudar até a fazer essas lesões nas fibras. Tá cheio Então de isso é lesão ainda, né? algo que também temos assunto que a gente não vai entrar. Eu me sinto lesionado por tá cheio dentro de hoje. lesão. Olha Mas só. mas olhando, não leve por verdade. Se não doer, não adiantou. Não é isso que eu tô falando. E se não der aquela gemidinha, cresce? Né? Tá me deixando em maus lençóis aqui. Responde essa agora que eu quero ver. Responda. Não, mas a última gemedinha é sinal que você foi no limitão. Isso aí, vai no limite que você vai ter resultado. Mas para vocês verem como isso é algo que tem que ser ultrapassado, né? E é a mesma coisa que hoje para emagrecer tem que fazer o aeróbico. Não. Tu tem que aumentar o teu motor. E o teu motor é o nosso músculo. Nosso músculo é responsável por nos dar movimento. Nós só nos movimentamos por causa que a gente tem músculo. Se a gente não tem músculo, a gente não tem movimento. Sabe? Porque a gente faz força 24 horas por dia. A não ser quando a gente está deitado. Porque a gente sofre... O que a gente sofre? Uma força da gravidade. E se a gente está aqui sentado, a gente está fazendo contrações musculares. A gente está contraindo o nosso corpo e nós estamos fazendo força. Quanto menos força a gente tiver, quanto menos volume muscular a gente tiver, maior vai ser o nosso maior vai ser o nosso sedentarismo, menor vai ser o nosso metabolismo e a gente vai gastar menos calorias para se manter vivo. Então, galera, músculo não é estético, não é para ficar gatão que nem você tá aí. Músculo é saúde, tá? Saúde. Porque eu me preocupo muito, galera, eu me preocupo muito por o que vem aí. E é um dos papéis que eu trabalho muito dentro porque eu, apesar de não gostar de matemática, a matemática faz parte da nossa vida, por isso que eu defendo que é algo importante. Hoje, nós estamos no Brasil aí com 47% da população sedentária. Olha o tamanho da loucura. E deve ser nível mil. de 2 para 3, né? Fora quem é nível 1, né? Tu 200 entende? mil. E tem 100 mil estudos que vai brasileiros. bater até 2030 nós ultrapassar os 50%. Meu loucura, Deus, né? cara. E aí esse Caraca. dado que eu li ontem eu tava lendo o dado de cada 4 adolescentes, cada 5 adolescentes, 4 são sedentários. Se você fazer uma análise, tá indo para isso mesmo. Sim. Daí nós vamos entrar num outro podcast sobre as telas, né? De como as telas prendem eles e como tá o sendo prazer cruel. da tela tá sendo maior do Trocado que o por prazer outro. de uma Tá sendo cruel. atividade física. Renato, foi uma aula até agora. Aprendi muito, tirei muitas dúvidas. Mas vamos para a última parte da pirâmide? Vamos lá. Qual é a última parte da pirâmide? Conta aí para nós. Bora. Vai lá, Faz Nilo. a tua Faz a tua pergunta pergunta, agora, Nilo. Nilo. Retomando. Sono, cara. Quanto sono importa isso? Olha, dependendo do dia, a gente precisa dormir umas 15 horas por dia. Meu Deus, não. Assim, ó. O clichê que falam que tu tem que dormir 8 horas por dia. Eu acredito muito que não é clichê. Na verdade, vamos por partes para não ser mal interpretado. As nossas 24 horas foram divididas em 3 horas, né? Divididos em 3. É o 8. O normal, 8 de
de sono, 8 de de descanso, 8 de trabalho e 8 para você fazer a diferença. Você tem 8 horas para fazer a diferença. Vamos na propaganda do colchão. 1/3 da sua vida Exatamente. você passa no colchão. Por isso que me incomoda muito a palavra eu não tenho tempo, pessoal. Porque se você organizar, você tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para fazer a diferença. Professor, eu trabalho 10. Ok, você tem 6 horas para fazer a diferença. Professor, eu trabalho 12. Sim, você tem 4 horas para fazer a diferença. O que é fazer a diferença? Vamos voltar para as 8. Você tem tempo para estudar, você tem tempo para curtir a vida, você tem tempo para fazer a tua atividade física, você tem tempo de sair com a tua esposa, você tem tempo de brincar com teus filhos. Você tem 8 horas para isso. 8 horas. O que eu faço com essas 8 horas? Assisto televisão, fico no computador, fico no celular. Perfeito. E você perde essas 8 horas. Perfeito. Por mais que você trabalhe mais. É um hábito Mas ruim. assim, ó, em termos, Nilo, pergunta, tem estudos que se você dormir menos que 5 horas e meia é ruim. Não pode dormir de forma alguma menos que 5 horas e meia. Tá? Ah, mas eu sou acostumado. O boleto chega. Pode ter certeza que se você dormir menos que 5 horas e meia, o boleto vai chegar. Isso vai te gerar algum problema de saúde. Tá? Eu acredito muito, eu defendo a minha tese que você precisa dormir entre 7 horas, 7 horas e meia, 6 horas e meia já eu acho pouco, porque vai vir o boletim no final de semana. E sono não se... Nem assim, ó, o sono perdido, tu não vai recuperar ele. Era uma pergunta que eu ia te fazer na Tu sequência. entende? Aquela ideia de eu não De durmo durante recuperar, a semana. vou e dormir no domingo sábado, eu vou domingo. dormir até o meio-dia. É e aí um- dorme 10, 12 horas. Perder tempo É na tua ilusório, vida. né? Ai, mas eu gosto de dormir. O boleto chega. Eu conheço várias pessoas que falam e fazem isso. Ah, no domingo eu durmo até meio-dia porque eu preciso recuperar. Aí tu olha pra elas, você vê que o boleto tá ali, ela não tá enxergando. Em vários sentidos, pessoal. Falta Dá de um saúde. exemplo de boleto, vai lá. Falta de saúde, obesidade, Perfeito. volume muscular baixo, sem uma força emocional, sem um processo emocional para tomar decisões. Isso você vê, isso é no cotidiano. Se você olhar pro teu lado, posso que vocês dois vão se olharem pro lado de vocês e ver pessoas que perdem tempo dormindo demais ou dormindo de menos. Desculpa. Lá no final de semana, fazendo esse processo, é sinal que ela não levou a semana de forma adequada e acha que vai resolver todos os problemas no final de semana. Ah, mas ela tá trabalhando muito. Errado também. E eu sou uma prova viva disso. Quando eu trabalhava das 6:30 da manhã às 11 da noite, eu achava que estava fazendo algo de bom para minha família, mas eu estava fazendo algo de ruim demais, entende? Até o momento que a minha filha me pediu, no almoço, nós almoçando, ela me pediu pra mim que ela tinha um sonho na vida. Ela tinha uns 4 anos. 3, 4 anos, não me lembro bem. E nós, como somos pais, o nosso maior desejo é realizar os sonhos dos filhos, né? E eu imaginei o que ela ia perguntar. Daí eu falei, qual que é o teu sonho, filha? Fala aí, vamos resolver. Ela olhou pra mim e disse assim, que o sonho da vida dela era que eu vendesse a academia. Ela não sabia o que ela estava falando. Só ela sabia que era o que ela estava sentindo, que era a falta do pai. Porque eu não via a minha filha. De manhã, eu saía, ela estava dormindo, eu voltava de noite, ela estava dormindo. No mesmo momento eu botei isso, a minha academia à venda, vendi. Aí que eu fui picado pela maravilhosa vida profissional que eu levo hoje, que é professor de escola. E eu sou totalmente apaixonado por isso. E tudo melhorou na minha vida. Melhorou meu tempo com ela, melhorou a minha situação financeira, melhorou tudo. Porque eu diminui o meu ritmo e eu curti mais ela. Então, resumindo, para nós terminar, porque eu vejo que tá um tempo bem... O sono, você precisa ali de 6 horas e meia a 8 horas, você já consegue ter um bom resultado. Não sei se eu consegui ser explicado. Nilo, mais uma pergunta, Nilo? Não, seria isso aí. Na parte de sono, quanto é importante, quantas horas, dia, enfim, né, nesta parte aí. Eu Sono acho que não se ficou bem recupera. explicada a pirâmide, né, Dani? Claro que se nossa você, base ali. se você tá bem de saúde e às vezes você tem um processo que demanda
um tempo menor de sono por um determinado período, pode ser que isso não agregue e não venha uma conta muito grande na tua vida, porque tu sabe que depois tu vai retornar para tua rotina. A Exatamente. gente sabe Sim. que tem pessoas que Isso. estudam para concurso por um determinado tempo e que Exatamente, abdicam um isso pouco aí. do sono. Isso não é uma regra o geral, fazem, né? Claro, não É é uma regra geral. Mas, via de regra, sim, você precisa dormir bem, você precisa ter de 7 a 8 horas de sono, como o professor Renato disse. E é isso que a gente vem falar aqui um pouco no nosso podcast, para que as pessoas de casa, além de nos escutarem, terem alguns caminhos a seguir. Como a gente falou do alimentar-se melhor, como a gente falou do processo de atividade física, seja qual for o tempo, a gente fala de um tempo ideal, mas se não tem o tempo ideal, por favor, você que está na sua casa, faça 10, 5, 15 minutos de caminhada diária. Que você vai progredir depois pra frente. É isso daí, Pra um cara, tempo maior. vai ser uma PA. E a gente quer deixar também como final aqui, no meu caso, eu acho que todos os integrantes do podcast daquele jeito, que a gente vem aqui não só para discutir, mas a gente vem aqui para trazer a solução e orientar vocês que estão nas suas Formar residências. gatilhos, né? A gente ativa gatilhos na cabeça de vocês, né? E a gente pede também, pessoal, que estão escutando aí, mandem perguntas quando nós Perfeito. colocar, mandem perguntas, mandem assuntos que vocês querem escutar, porque no termo saúde aí, a gente, sinceramente, a gente vai aí É um 3 tema horas, muito amplo, 3 muito horas amplo. A gente vai falando. e porque ela não acaba nunca, né? Porque a saúde a gente tem que encarar como algo preocupante, sim. Então esse é o nosso papel aqui como podcast, é tentar incentivar, não formar regras, mas tentar incentivar para a gente caminhar num caminho do bem, né? Um caminho onde futuramente você vai se tornar um exemplo para si próprio, que é o nosso primeiro objetivo. E depois que você se tornar um exemplo para si próprio, você vai começar a encantar as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Então, esse é um dos objetivos. Primeiro, faça por ti, né? E não pelos outros. Porque se tudo que você for fazer pelos outros também tem chance de dar errado. Então, eu acho que a gente pode finalizar esse assunto aqui e a gente vai voltar. A gente vai voltar com a parte nesse de assunto nutrição. aí. A gente vai ter uma entrevistada logo, dando spoiler. A gente vai falar de saúde De financeira, saúde mental. a gente falar de saúde mental. Mandem assuntos, mandem assuntos. Mas, Renato, o arroba para as dúvidas, para a pergunta, por favor, deixa aí Arroba pra Renato nós. Casanova. Esqueceu do Eu arroba. esqueço de mandar o arroba. Isso. Pode mandar o arroba Renato Casanova, mandem perguntas, pessoal. Mas nós estamos A gente montando, criando estamos a criando nossa o nosso marca, a do gente tá podcast criando o nosso daquele jeito. Instagram, a gente tá criando o nosso site, a gente tá criando o nosso canal lá no YouTube. A gente pede um pouquinho de paciência, que a gente não é muito da área das tecnologias ainda. Estamos em processo de adaptação, mas que sirva como exemplo, então, o nosso passo inicial, porque a gente nunca tinha gravado nada. E hoje a gente está aqui gravando o nosso podcast num lugar que nos acolhe muito bem, num lugar que está Exatamente. sempre presente junto conosco, que é a Sede Estúdio, na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E quem quiser gravar o seu podcast aqui, será muito bem-vindo, porque é um estúdio completo, é um estúdio que tem uma acolhida legal, se faz a parte do áudio, se faz a parte do vídeo, só dá uma conversadinha com o Alexandre pelo próprio Instagram. Vamos ver se tem aqui o Instagram. Alexandre, que eu não lembro, grita aí. @sede? @complexo sede. Então que fique o Instagram registrado para quem quiser entrar em contato. E me despeço de início, então, dizendo que foi um prazer inenarrável estar aqui de novo com os meus grandes amigos e colegas de profissão. O Renato hoje tirou várias dúvidas que eu tinha na cabeça e principalmente quebrou alguns paradigmas que a gente tem se falando de atividade física, de alimentação e de comportamento como sono. E agradeço a todos que estão aí, que tenham uma ótima semana, um ótimo dia, que tenham uma ótima noite, uma ótima tarde ou um bom dia para quem nos escuta pela manhã. Um abraço a todos e foi um prazer. E esse aqui foi mais um podcast daquele jeito. Abraço! Estendendo, então, a gratidão, Renato, a vocês dois por esse tempo mais que a gente está aqui a conversar sobre assuntos muito importantes. Aprendi demais, muita coisa legal, muita coisa a se falar sobre o assunto, e a gente vai esmiuçar em outros momentos. E dizer, então, né, que que o pessoal comece a olhar mais para si, cuidar um pouquinho mais da sua saúde, que o restante
se agrega, se ajeita ao redor, se acomoda. Então, meus agradecimentos, o meu tchau de hoje. E agora o Renato vai deixar sua mensagem para encorajar os nossos ouvintes. Tô me sentindo importante, né? Hoje ele é Bom, importante. assim, ó, pessoal, eu estou muito feliz de estar começando esse nosso projeto, né? Foi um projeto de uma ideia do nosso amigo Daniel aí, e nós colocamos em prática e é muito bom mesmo fazer esse trabalho, porque a gente levar o conhecimento e levar um pouquinho da experiência para frente é o nosso papel como educador, né? Então, a nossa fala, o nosso projeto, o nosso destino, digamos assim, do podcast Daquele Jeito, é como o nome diz, é daquele jeito. É nós tentar falar de forma simples, aonde os ouvintes entendam. A gente não vai falar nunca de forma muito técnica, de formas com palavras difíceis. A gente vai falar diretamente para vocês entenderem da forma mais rústica. Tá? Então, sem papas na língua. É isso aí. Então eu agradeço demais esse assunto, é um assunto que eu gosto muito. Então, pessoal, façam a diferença para vocês. Mudem já. Tá? Então, se nós fizer a nossa parte, com certeza, esses dados futuros aí que me atormenta, nós vamos fazer com que isso não aconteça, né? Então eu agradeço demais, agradeço a Sede Estúdio, agradeço ao Nilo, agradeço ao meu grande amigo Daniel e tchau, pessoal. Vamos para a próxima. Abraço! Tchau. Você acabou de ouvir o podcast Daquele Jeito. Um papo informal e descontraído de debater assuntos sobre educação. Com os professores Daniel, Nilo, Renato. Uma produção da Sede Estúdio.